Shalom pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês, sejam todos bem-vindos a mais um momento com a Bíblia Viva, mais um dia na presença do nosso Deus, coberta com o sangue de Jesus, revestida da armadura de Efésios 6, minha casa, minha família e parentela, todos os meus pertences, objetos eletrodomésticos estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento com a Bíblia Viva, mais um dia para estudar a palavra do Senhor. Peço que já compartilhe esse vídeo, chama outras pessoas para fazer essa leitura junto conosco. Estamos iniciando o livro de Josué 1:3. Irmãos, esse vídeo já tinha sido gravado. Houve, infelizmente, um problema técnico e o vídeo não foi publicado no YouTube como deveria ter sido já desde as 6 horas da manhã. Então, só tive a oportunidade de ver agora há pouco. Então, estou aqui gravando e já vai ser compartilhado para a honra e glória de Deus. Você já pode chamar seus amigos e vir fazer essa leitura conosco. Esse livro de Josué, terminamos Deuteronômio, todos os vídeos de Deuteronômio já está no canal, falta só o resumo que já está gravado, vai ser compartilhado já daqui a pouco, amém? E dando glórias a Deus, né, por cada dia que nós possamos aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Irmãos, no livro de Josué, conta-se a história de como os israelitas conquistaram a terra de Canaã e passaram a morar nela. A conquista de Canaã foi, irmãos, comandada por Josué, filho de Nun, que ficou no lugar de Moisés como guia do povo de Deus. O tema de hoje é: seja forte e corajoso. Deus cumpre suas promessas, gente. Olha esse versículo de Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Amém? Depois de 40 anos no deserto, Israel chega ao momento mais esperado da sua história, entrar na terra prometida. Moisés, o grande líder, o grande servo do Senhor, ele havia concluído sua missão. Agora, Deus levanta Josué, filho de Nun, para conduzir o povo rumo ao cumprimento da promessa feita a Abraão séculos antes. Pessoal, o livro de Josué não é apenas um relato de conquistas militares, é a demonstração da fidelidade de Deus. O Senhor cumpre tudo aquilo que promete, pessoal. Amém? Cada batalha, cada cidade conquistada e cada passo dado por Israel revelam que Deus permanece fiel à sua palavra. E nestes 3 primeiros capítulos, nós veremos o chamado de Josué, a renovação da promessa de Deus, a preparação espiritual do povo e a travessia do Rio Jordão. Vemos a fé de Raabe, o início de uma nova geração vivendo as promessas do Senhor. Amém? Irmãos, este estudo nos ensina que grandes promessas exigem fé, exigem obediência e coragem. Pai amado e eterno Deus, poderoso, soberano, nós te agradecemos porque a tua palavra permanece viva e eficaz. Ao iniciarmos mais essa leitura desse livro de Josué, Senhor, abre nossos olhos espirituais para compreendermos as riquezas das Escrituras. Pai querido, assim como fortaleceste Josué para enfrentar novos desafios, fortalece também cada pessoa que me acompanha nesse estudo. Renova, Senhor, a nossa esperança. Renova, Senhor, e fortalece, Senhor, a nossa estrutura. Levanta todos aqueles que estão abatidos e confirma que Tu continuas sendo Deus que cumpre todas as Suas promessas. Que o Espírito Santo conduza cada explicação, trazendo discernimento, sabedoria e transformação. E que este estudo
produza frutos eternos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pessoal, depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué como novo líder de Israel. O povo está prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida, cumprindo a promessa feita por Deus e Abraão séculos antes. O livro de Josué mostra que Deus é fiel às suas promessas. Irmãos, o mesmo Deus que liberou o povo de Israel do Egito, agora ele conduz o seu povo à conquista da herança prometida. A vitória não depende da força humana, gente. Não é de nós, mas da obediência, da fé, da presença do Senhor. O autor desse livro, tradicionalmente atribuído a Josué, irmãos, esse livro foi atribuído a Josué com possíveis registros finais acrescentados após sua morte. O livro narra os acontecimentos após a morte de Moisés, aproximadamente entre 1406 e 1375 a.C., marcando a entrada e a conquista da terra de Canaã. O tema central é a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas e a importância da obediência do seu povo. A palavra-chave é conquista. Versículo-chave está em Josué 1:8, que fala: não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Irmãos, onde encontramos Jesus neste livro? Josué aponta para Cristo de várias maneiras. O próprio nome Josué, irmãos, Yoshua, significa o Senhor salva e corresponde ao nome de Jesus no Novo Testamento. Irmãos, assim como Josué conduziu o povo à terra prometida, Jesus conduz o seu povo à salvação e à herança eterna. E a travessia do Jordão simboliza uma nova vida de fé e a presença constante de Deus com Josué. Irmãos, essa presença de Deus com Josué, ela antecipa a promessa de Cristo. E eis que estou convosco todos os dias. O que vamos estudar hoje, nesses capítulos de 1 a 3? Irmãos, Deus comissionando Josué para liderar Israel. Vamos ver a ordem para permanecer firme e obedecer a palavra, o envio dos espias a Jericó, a fé de Raabe e sua decisão de confiar no Deus de Israel e os preparativos para a travessia do Rio Jordão. Irmãos, ao final desta leitura, nós compreenderemos que Deus continua cumprindo suas promessas e que a verdadeira vitória começa quando escolhemos confiar, obedecer e caminhar segundo a sua palavra. Amém, irmãos? Pegou a chave? Pessoal, entrando na Terra Prometida, sabe? Após a morte de Moisés, Deus ele fala diretamente com Josué. Não foi o povo que escolheu o novo líder, foi o próprio Deus quem ali o levantou. Entenderam? A obra continua porque pertence ao Senhor. E homens passam, mas Deus permanece fiel ao seu propósito. Pegou? Irmãos, Deus reafirma a promessa feita anteriormente. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Amém? Aleluia. A conquista dependeria da obediência e da confiança no Senhor. 3 vezes Deus diz: "Sê forte e corajoso". Pessoal, isso nos mostra que coragem não é ausência de medo. Nós podemos ter medo, mas coragem é a decisão de obedecer mesmo diante dos desafios. O Senhor destaca algo fundamental aqui. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nela dia e noite. É o que estamos fazendo agora. A verdadeira prosperidade bíblica nasce da comunhão com Deus e da obediência da sua palavra. Antes de Deus dar vitórias a Josué, Ele deu-lhe direção. E na nossa vida acontece o mesmo.
Deus primeiro nos ensina a caminhar segundo a sua vontade e depois Ele abre portas no tempo certo. Amém? Josué 2, Josué manda os 2 espias a Jericó. Josué envia 2 espias para observar essa terra. Eles são acolhidos por Raabe. Embora ela fosse uma mulher conhecida por seu passado, Deus viu nela um coração disposto a crer. Irmãos, a graça de Deus alcança pessoas que muitos julgariam improváveis. Eu sou uma improvável. A declaração de Raabe, olha só, Raabe afirma que ela ouviu tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Ela reconhece, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela escolhe confiar no Deus verdadeiro antes mesmo da queda de Jericó. E sua fé transforma completamente sua história. Mais tarde, Raabe fará parte da genealogia de Jesus Cristo. Leia Mateus 1. Deus não define uma pessoa pelo seu passado. Ele olha para o arrependimento, para a fé e para um coração disposto a obedecer. Irmãos, Josué 3, a preparação para atravessar o Jordão. Chega um momento esperado. O povo precisa atravessar um rio que estava transbordando. Humanamente falando, era impossível, gente. Já imaginou? Mas Deus mostra que quando Ele abre o caminho, nenhum obstáculo pode impedir. Irmãos, não era o exército que conduzia Israel, era a presença de Deus. A Arca da Aliança simbolizava essa presença. Isso nos ensina que jamais devemos correr à frente de Deus. Primeiro vai o Senhor, depois caminhamos nós. Irmãos, antes mesmo da travessia acontecer, Deus já estava preparando um testemunho que seria lembrado pelas próprias gerações. Os milagres de Deus nunca têm apenas um propósito imediato. Eles fortalecem a fé daqueles que ainda virão, a nossa descendência. Irmãos, os 3 primeiros capítulos de Josué nos ensinam 3 grandes verdades. Deus prepara líderes antes de entregar grandes responsabilidades. A fé verdadeira transforma qualquer história, como aconteceu com Raabe. E a presença de Deus deve sempre ir à nossa frente. Quando Deus conduz o caminho, até rios transbordando se tornam passagens para o cumprimento das suas promessas. E a Gólida Celeste fica para o final da nossa leitura do livro de Josué. Capítulo 1. Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o ponte do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro de lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Preparação para atravessar o Jordão. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias
passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuídes. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Também tomareis a terra da vossa herança e possuireis que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Espias mandados a Jericó. Raabe, capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondidos 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído aos que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou nosso coração, e em ninguém há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que dando-nos ao Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade.
Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, e teus irmãos e a toda a sua família, a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre nós, a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão da escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Capítulo 3. A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que começais o caminho. Nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas de Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amoreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido
o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levaram a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Chegamos ao final desses 3 primeiros capítulos do livro de Josué. E a Gólida Celeste é que antes de Deus abrir o Jordão, ele preparou o coração do povo. Antes de Deus derrubar Jericó, ele fortaleceu a fé de Josué. Irmãos, o nosso Deus, antes dele cumprir a promessa, ele trabalha primeiro em nós. E não tenha pressa, pessoal. Permita que Deus prepare você para aquilo que ele já preparou para a sua vida. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais essa palavra, mais esse ensinamento. Senhor, obrigado porque tu és fiel em todas as suas promessas. Assim como estiveste com Josué, pedimos que estejas conosco em cada passo da nossa caminhada. Dai-nos coragem quando surgirem os desafios, sabedoria para tomar decisões segundo a tua vontade e o coração obediente para permanecer firme na tua palavra. Pai querido, nos ensina a confiar em ti mesmo quando os obstáculos parecem maiores do que as nossas forças. Que nunca caminhemos à frente da tua presença, mas que aprendamos a esperar pela direção do teu Espírito. Pai, abençoa cada família que acompanha esta leitura, abençoa a minha família, visita cada enfermo, traga cura sobre todos aqueles que estão aguardando, cura sobre mim, sobre cada membro da minha família, consola aqueles que estão chorando por perderem entes queridos, fortalece os desanimados e abre portas de trabalho para quem precisa, Pai. Abençoa o trabalho, Senhor, das mãos dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus pais. Senhor, abençoa, Senhor, os estudos dos meus sobrinhos, futuros estudos das minhas netinhas. Pai, salva os filhos afastados dos teus caminhos e renova a esperança daqueles que estão cansados de esperar. Que a fé de Raabe nos inspire a confiar em Ti acima das circunstâncias e que a coragem de Josué nos lembre que o Senhor nunca abandona aqueles que Ele chama. Pai querido, nós entregamos o nosso presente, o nosso futuro e o presente e o futuro da nossa família nas Tuas mãos, certos de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, chamar outras pessoas para nos acompanhar na leitura desse livro e compartilha com seus amigos, manda para pelo menos 10 pessoas do seu grupo, da sua rede social, deixa a tua curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Que Deus te abençoe grande e poderosamente.